Boa noite a todos. É com grande alegria que nós iniciamos esse podcast. E o tema de hoje é a mordomia cristã da criação. Meu nome é Guilherme de Oliveira Tanganelli, sou aluno do primeiro semestre do curso de Teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E eu estou aqui com os alunos George Genival da Silva, também sou aluno da Teológica, estou no primeiro semestre, juntamente aí com o Guilherme, com o Rodolfo, e nós vamos estar nesse podcast aí conversando a respeito. Bom, eu sou o Rodolfo Luiz da Silva Bezerra Cupertino, é um nome bem grande. Também sou aluno do primeiro semestre e sou grato a Deus por poder participar desse podcast. Podemos desenvolver justamente essa reflexão, analisando os fundamentos bíblicos da ecoteologia, pois o cuidado com a criação, ela não deve ser vista apenas como uma pauta ambiental ou apenas social. Ela é uma expressão prática da fé cristã e da responsabilidade que Deus confiou ao homem desde o princípio. E para isso, nós iniciamos hoje esse nosso podcast. Nós vamos estabelecer, no primeiro momento, os fundamentos dessa discussão. Afinal, antes de falarmos sobre as responsabilidades ambientais, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre a própria criação. Para isso, falaremos sobre os fundamentos da ecoteologia, que nós vamos apresentar agora para vocês nos slides. E nesse primeiro momento, nós falaremos dos fundamentos da ecoteologia. Ô, Guilherme, me fala uma coisa, já que entramos nesse assunto, né? Existe uma grande confusão sobre o fundamento de ecoteologia, né? Que seria uma ecoteologia. Sim. Qual é a diferença entre natureza e o meio ambiente? Que para muitas pessoas eles acham que é a mesma coisa. Isso, acaba tendo essa confusão justamente porque tira essa responsabilidade do humano, né? Essa responsabilidade humana. Certo. E qual é a diferença? Você poderia explanar para a gente? A diferença, ela é justamente que a criação, ela foi criada por Deus. Já o meio ambiente, ela é responsabilidade do ser humano. Então, é como nós lidamos com a criação criada por Deus. É nesse sentido que tem essa diferença. Então, essa distinção é essencial para uma compreensão correta da mordomia cristã da criação, pois ela vai definir o papel do ser humano diante da obra criada por Deus, né? Acho que sim, justamente isso. Fundamental, ok. Isso que é interessante. Por exemplo, Jorge, agora a gente chega na natureza como a criação divina. Por que que a gente chega nisso? Porque a Bíblia, justamente, ela fala sobre isso. Lá em Gênesis 1:1, fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, biblicamente, essa natureza, ela corresponde à criação soberana de Deus. E o termo, no termo hebraico, no termo hebraico, bará, indica um ato exclusivo de Deus. Então, quando se relata sobre esse termo bará, no hebraico, determina esse sentido de criação, essa criação de Deus. Então, a natureza ela é autônoma, não é um fruto do acaso, ela é um resultado direto da vontade divina. É engraçado que em Salmos também, né, ele fala sobre isso, né? Salmos 24:1, ele declara, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, né? Assim, a criação pertence a Deus, é sustentada por Ele, né? Revela a sua glória, né? E você vê lá que também no 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Portanto, a natureza não é autônoma, nem fruto do acaso, mas expressão da ordem, sabedoria e poder do Criador. Ela possui valor por proceder de Deus e serve como testemunho de sua revelação geral no mundo criado, né? Isso, é isso mesmo. E por isso que no próximo slide a gente tem esse meio ambiente surgindo no campo científico e social. E é justamente por isso que nós chegamos agora no mandato que ele está ligado ao homem, em Gênesis 2:15, que está falando o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então aqui nós encontramos dois verbos-chave lá no hebraico, que é o avad, que é cultivar, trabalhar, desenvolver, e também o chamar, que é guardar, proteger, preservar. Essa dupla função define o papel humano, né?
não é isso? Essa dupla função define o papel humano: desenvolver sem destruir, usar sem explorar de forma predatória, né? Portanto, o meio ambiente, ele refere-se à relação entre o ser humano e a criação. Envolve gestão, cuidado e responsabilidade. Está diretamente ligado com a nossa ética cristã, né, do dia a dia. Isso mesmo. Inclusive, gente, esse slide aqui tem uma tabelinha, né, bem prática, a diferença técnica e teológica, né? O Certo. aspecto da natureza criação e o aspecto meio ambiente. Por exemplo, a origem, Deus, ato criador, o bará, né? No meio ambiente, a interação humana. A natureza teológica e ontológica. No meio ambiente, científica e ética, né? De propriedade, pertence a Deus. No meio ambiente, a responsabilidade humana pelo cuidar, pelo manter, pelo prezar, né? E o valor, lá, no aspecto valor, é intrínseco, ou seja, a natureza reflete Deus como um todo, e no meio ambiente é relacional, como eu falei acima, uso e cuidado. E no aspecto de base bíblica, temos Gênesis 1 e Salmo 24, e no meio ambiente temos Gênesis 2,15, né? Gênesis 1, voltando lá, Rodolfo, só para concluir, né? O Gênesis 1 diz que, no princípio, criou Deus o céu e a terra, né? Como nós já lemos. Em Salmos 24, ele declara: do Senhor é terra e tudo o que nele existe, né? Isso é voltado ao quê? A criação de Deus. E lá em Gênesis 2,15, ele diz: tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Ou seja, reflete a nossa responsabilidade, né? De cuidar e guardar. Então, a diferença, ela acho que ficou bem clara, né, Guilherme, com relação a o que é natureza e o que é meio ambiente, assim, né, Rodolfo? Acho que ficou um negócio bem, assim, bem diferente mesmo, né? A natureza se remete totalmente a Deus, né? E o meio ambiente se remete totalmente ao que o ser humano, a responsabilidade do ser humano em preservar isso daí. E é por isso que nós chegamos agora nessas implicações teológicas. Dois erros comumente. Vou falar de novo. E essa distinção, ela ocorre porque existem dois erros comuns, que é o naturalismo secular, que vê a natureza como algo sem Deus. E aí nós chegamos nessas implicações teológicas. Essa distinção corrige dois erros comuns, que é, o primeiro, naturalismo secular, que vê a natureza como algo sem Deus, e o segundo, antropocentrismo extremo, que vê a criação apenas como um recurso para exploração humana. E essa visão bíblica, ela tem a diferença de equilibrar esses termos, que é, Deus é o dono de tudo. A visão bíblica, ela equilibra tudo isso. Deus é o dono, o homem é o mordomo. E isso nós confirmamos lá em Colossenses 1, 16 e 17, que está falando assim: tudo foi criado por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Então, Cristo não apenas criou, ele sustenta toda a criação. Logo, cuidar da criação é, em última instância, honrar o próprio Cristo. E aqui nós chegamos na aplicação prática disso. Voltando só, aí a pessoa fala assim, Cristo, né? Cristo criou. Quem criou foi Deus, mas aí a gente tem aquela questão que Cristo estava, né? No princípio era o Verbo era Deus. Então, nós acreditamos nisso, né? Que Cristo estava presente na criação também, né? Bom falar sobre isso. Voltando para a aplicação prática, né? A distinção entre natureza e meio ambiente leva a uma ética cristã clara. O cristão não idolatra a natureza, certo? Nós não temos, nós temos um único Deus, né? Nós não temos a natureza como um ídolo nosso, né? E o cristão não destrói a criação, porque a natureza foi criada por Deus, né? Não é exploração irresponsável, porque se nós agimos com irresponsabilidade dentro da criação de Deus, nós estamos agindo com irresponsabilidade para o próprio Deus, né? O cristão, ele administra com temor a Deus. Na prática, nós temos que
trazer para nosso dia, né? É aquele slide mesmo lá que fala sobre o consumo consciente, né? Redução de desperdício, responsabilidade comunitária e ensino na igreja aí. Hoje em dia, né, o George, você falando dessa parte da aplicação prática, né, os 4 pontos são muito interessantes. O consumo consciente, né, Uhum. eu vou usar como exemplo aqui a própria vivência em casa com a família, né. Às vezes a gente vai ao supermercado e tem várias formas de fazer compra, de consumir. Eu estou falando consumir de alimento, e a intenção às vezes é você compra porque você vai consumir aquilo, e às vezes compra para um período de 15, 20 dias e consome tudo em uma semana. A gente vive isso muito com criança, né? Eu tenho 2 filhas, Sim. e aí você compra aquelas lanches que elas comem, quando chega em casa quer acabar, quer comer, compra um tipo para cada um dia, ela quer comer 3 tipos por dia, né? Então, eu tento ensinar isso para elas como a questão do consumo consciência. Redução de desperdícios é uma coisa que, como eu vim do meio militar, né, eu fui militar por 8 anos, a gente tinha sempre esse controle na parte de rancho, que seria refeitório, né? Que é a Uhum. redução do desperdício. Como a tropa era grande, tinha muita gente, então o pessoal que trabalhava com a parte de preparação do alimento tinha essa visibilidade, tinha esse controle. A gente pesava as sobras no final para saber, sobrou, tinha um peso e anotava essa sobra, e isso virava uma estatística para saber quanto foi produzido, quanto sobrou, e aí depois equilibrar para não produzir comida, não preparar, né? Produzir, não preparar comida que fosse ser estragada ou não consumida nos períodos de plantão do quartel, né? E a responsabilidade comunitária é simplesmente você divulgar, passar esse conhecimento, passar esse pensamento para frente para as pessoas, seja no meio cristão, seja na igreja, seja no trabalho, né? E os ensinos da igreja é o que a gente, eu acho que não tem muito o que falar, né? É falar de púlpito, é fazer conscientização, é fazer divulgação. Então, essa prática, essa aplicação prática é muito importante. Muito importante. E ela abre leques assim infinitos, né? Se a gente começar, né? Porque por estarmos no mundo capitalista, o consumo consciente é muito difícil, né? Porque a pessoa fala, hoje eu tenho dinheiro, ele compra, mas quando vai ver quantas roupas a mulher, a gente fala que a minha esposa aqui é uma centopeia, né? Ela tem várias peças. Também. Tem bastante Tem as sapato. suas Só tem 2 também. pés, mas tem muitos pares de sapato. Se for olhar o tanto de par de sapato que tem, né? Mas é aquela coisa, talvez para agradar a si próprio. Então, é muito difícil, né? Então, abre vários leques, né? Tanto na parte de alimentação, na parte de roupa, porque tudo a gente entende que, por ter ali, acha que aquilo lá não acaba, né? Mas os recursos naturais, eles são finitos, né? E a gente vê como infinitos, né? Então, é difícil mesmo. Esse consumo consciente, essa reeducação de desperdício, né? Porque e isso faz toda a diferença, né, na sociedade, assim, né, Guilherme? Sem dúvida, a natureza ela revela quem Deus é. O meio ambiente ele revela como o homem responde a Deus. Assim, a ecoteologia cristã ela não começa com um ativismo, mas como uma teologia mesmo. Deus cria, o homem administra, então ele entende como isso se aplica, né, no dia a dia, reduzindo o consumismo e vários outros temas assim, como Rodolfo abordou. E essa toda criação, não, como Rodolfo abordou. E toda a criação, ela aponta para a glória de Deus. E assim, dessa forma, nós chegamos na ecoteologia cristã, que ela não começa com esse ativismo, ou com um ativismo, mas com teologia mesmo. Deus cria, o homem administra e Cristo sustenta. E toda a criação, ela aponta para a glória de Deus. É nesse ponto que nós chegamos no mandato da mordomia. Aqui nesse ponto que nós chegamos no mandato de mordomia. Então, nós vamos entender um pouquinho mais como que funciona essa doutrina cristã que encontra o seu fundamento mais sólido nos capítulos iniciais lá de Gênesis. Então, antes da entrada do pecado, Deus estabelece o papel do ser humano, da criação mesmo, e definiu essa identidade e missão. Diferente de uma visão utilitária ou exploratória, o texto bíblico revela que o homem foi criado
para exercer uma função representativa, responsável e relacional dentro da criação. E essa função é melhor compreendida por meio da análise exegética de Gênesis 1 e Gênesis 2, especialmente dos verbos hebraicos que definem a ação humana no mundo criado. E aqui em Gênesis 1, 26 até o 28, fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, domine ele. Aqui nós temos esse termo estabelecendo esse mandato de mordomia. E aqui nós chegamos em Gênesis 1, 26 e 28. Façamos o homem à nossa imagem e domine ele. Então aqui o verbo, ele é muito claro para nós nesse mandato de mordomia. Como já estabelecido, o homem ele é criado à imagem de Deus. O que implica isso? A representação divina na terra, o exercício de autoridade delegada também de Deus para o homem e a responsabilidade moral e espiritual do homem. Então aqui nós chegamos nos termos hadá, que é dominar, e o kavash, que é sujeitar. Então, isso deve ser compreendido não como uma autorização para poder explorar indevidamente, mas como um governo responsável, uma administração justa e uma ordenação da criação. O homem, ele governa a criação como vice-regente de Deus, não como um proprietário absoluto. A ampliação desse mandato em Gênesis 2,15 diz lá, né? Se Gênesis 1 apresenta o mandato em termos amplos, Gênesis 2 o aprofunda de forma relacional e funcional, né? Em Gênesis 2,15 ele fala: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Aqui encontramos os dois verbos centrais da mordomia bíblica, né? Exegese de abade, servir, cultivar. O verbo abade, trabalhar, servir, cultivar, né? Adorar em outros contextos, né? Então, é um verbo que ele tem vários significados, né? Mas, para o significado teológico, o uso desse verbo indica que o homem não é o senhor da terra, na verdade, né? Ele é servo dentro dela. Seu trabalho é um ato de serviço, não de dominação abusiva, né? Em outros textos do Antigo Testamento, vamos lá de novo para o abade, é usado para servir a Deus, em Êxodo 3, 12, por exemplo, e culto e adoração, né? Isso estabelece uma conexão profunda. Cuidar da criação é, em certo sentido, um ato de serviço a Deus, né? Já a exegese do verbo chamar, que seria guardar, proteger, né? Ele significa guardar, proteger, preservar e vigiar. É frequentemente utilizado para descrever e guardar os mandamentos, proteger algo valioso, manter algo intacto. O significado teológico: a criação é algo que deve ser protegida, não explorada. O homem é responsável por sua preservação ativa. Isso implica vigilância, cuidado contínuo e responsabilidade moral. A atenção equilibrada, a combinação de abade e chamar estabelece um princípio fundamental: função e significado. Abade, desenvolver, cultivar, produzir. Chamar, proteger, preservar e manter. O homem deve desenvolver sem destruir, produzir sem esgotar, usar sem corromper. Essa tensão é o coração da mordomia bíblica. Sem dúvida, é justamente isso, né, Jorge? Sim, sim. E ela tem uma dimensão sacerdotal da mordomia também, né? Ainda uma dimensão mais profunda. Os termos abade e chamar são usados juntos em outros textos para descrever o serviço sacerdotal do tabernáculo, né? Nós vimos lá quando em Números 3, 7 e 8, usado essas palavras também, né? Isso sugere que o Jardim do Éden funciona como um santuário. O homem atua como um sacerdote da criação. Trazendo para a implicação teológica,
Cuidar da criação é um ato espiritual e sacerdotal, não apenas funcional, né? É interessante a gente refletir que tudo interliga, né? Como Deus já planejou tudo muito, muito perfeito, né? Trazendo para a implicação teológica, né? Cuidar da criação é um ato espiritual e sacerdotal. Ele não é apenas funcional, né? Cuidar da criação não é apenas um ato funcional ou mesmo ecológico, como muitas pessoas pensam, né? Como diz a palavra de Deus lá, trazendo para a teologia, ele também é um ato espiritual e sacerdotal que eleva a adoração de Deus, né? É voltado para a adoração de Deus. Então, aqui agora a gente pode ver que a distorção do mandato após a queda, né? Após Gênesis 3, abade se torna um trabalho penoso. Chamar é negligenciado. O homem passa de mordomo para explorador. Essa distorção é a raiz da crise ecológica contemporânea. Interessante, né? Com a restauração do mandato em Cristo, a mordomia é restaurada em Cristo, em Colossenses 1, versículo 16 e versículo 17, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Romanos 8, versículo 19, a criação aguarda os filhos de Deus. O homem foi redimido, retorna à sua função original, vive de forma responsável e reflete o caráter de Cristo na criação. Aplicação prática para o homem redimido. A exegese do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, gera implicações diretas. Primeira dela, o trabalho é serviço a Deus. Não é apenas produção econômica. A preservação é obrigação espiritual. Não é uma pauta política opcional, mas é a exigência teológica direta do Criador. O equilíbrio é inegociável. A resposta cristã rejeita tanto a exploração desenfreada quanto a negligência paralisante. Tratamento com reverência. A terra e seus recursos pertencem a Deus, não a nós. O trato com a matéria exige respeito. Como você vê, né? Desde o início já falava, né? O trabalho é serviço a Deus, não apenas produção econômica. A preservação é obrigação espiritual, não é opcional. O equilíbrio é essencial. Nem exploração, nem negligência. E a criação deve ser tratada com reverência, pois ela pertence a Deus. Muito bom. Sem dúvida, isso deixa claro para a gente que a criação ela foi feita para poder servir, né? Então, quando nós colocamos novamente os verbos abade e chamar, eles falam sobre essa vocação, servir a criação e guardar a criação. Assim, a verdade espiritual, ela não se limita apenas ao culto, mas se manifesta na forma como o ser humano, ele trata aquilo que Deus criou. Então, assim como vocês comentaram e falaram, discorreram sobre o assunto, tudo isso precisa ter essa temperança, precisa ter esse equilíbrio. E por isso que a mordomia cristã, portanto, ela não é apenas a responsabilidade ecológica, ela é uma expressão concreta de obediência e também de adoração a Deus. Como nós vimos, né, através da queda e da mordomia, que é o cuidado, através do pecado a gente percebeu que a crise ambiental, ela não afeta todas as pessoas de forma igual, né? Em diversas realidades, especialmente no contexto brasileiro em que a gente vive, né? Os impactos da degradação ambiental recaem de maneira mais intensa sobre comunidades vulneráveis, economicamente, socialmente e geograficamente, né? Então, mediante a tudo isso, surge o conceito da justiça ambiental, né? Que trata da relação entre degradação ecológica e desigualdade social. Para a teologia cristã, essa discussão não é apenas sociológica, mas profundamente ética e bíblica, pois se conecta diretamente ao mandamento do amor ao próximo, né, quando Jesus Cristo nos disse, né? Então, diante disso, surge o conceito da justiça ambiental, que trata da relação entre degradação ecológica e desigualdade social.
Para a teologia cristã, essa discussão não é apenas sociológica, mas profundamente ética e bíblica, pois se conecta diretamente com o mandamento que Jesus Cristo nos deixou, que é o de amar ao próximo. Então, o fundamento bíblico da justiça social, as escrituras apresentam a justiça como um dos atributos centrais do caráter de Deus. Lá em Salmos 146, versículos 7 ao 9, o Senhor faz justiça aos oprimidos, ampara o órfão e a viúva. Em Provérbios 14, versículo 31, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Esses textos revelam: Deus se importa com os vulneráveis. A injustiça social é, em essência, uma ofensa contra o próprio Deus. O cuidado com o próximo é a expressão verdadeira de espiritualidade. O mandamento de amor ao próximo, lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22, 39, diz: O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O termo do hebraico reá, que significa próximo, não se limita à afinidade, mas inclui o outro em necessidade, o vulnerável, o que sofre injustiça. Portanto, amar o próximo envolve agir concretamente em favor do bem-estar do outro. E é justamente, Rodolfo, que nós chegamos nesse ponto aqui tão delicado, que é a poluição e a desigualdade. Ela acontece na prática, e os efeitos dessa poluição, elas se revelam, né, na realidade desigual. Onde isso acontece? Nas regiões periféricas, com maior exposição ao lixo, ao esgoto, por exemplo. A falta de saneamento básico também implica muito isso. A contaminação da água, do ar, também ocorre muito, e a maior incidência de doenças. E aqui a gente pode até se assustar um pouco sobre esse pecado social, mas esse pecado, ele é literalmente estrutural e de responsabilidade coletiva, porque a Bíblia não trata apenas de pecados individuais, mas também de injustiças estruturais. Lá em Isaías 10, do 1 ao 2, está falando o seguinte: ai dos que decretam leis injustas para privarem os pobres de seus direitos. Isso nos revela algumas coisas fundamentais. Sistemas injustos podem perpetuar desigualdade. A omissão também é uma forma de participação no pecado, e a responsabilidade é tanto individual quanto coletiva. Então, a crise ambiental, quando ela afeta os vulneráveis, ela revela essa dimensão de pecado social. Bom, a ecologia, na verdade, então, ela se torna uma missão integral, né, Guilherme? A teologia cristã, especialmente na tradição evangélica latino-americana, desenvolveu o conceito de missão integral, que une proclamação do evangelho, ação social, justiça e cuidado com a vida, né? Então, lá em Miqueias 6:8, ele te declarou: ó homem, o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente como o teu Deus. Então, a gente vê que cuidar do meio ambiente, quando envolve o cuidado com pessoas vulneráveis, também faz parte da nossa missão cristã, né? Então, cuidar do meio ambiente, quando envolve o cuidado com pessoas vulneráveis, é parte da missão cristã, né? Então, podemos ver que a igreja não pode tratar a questão ambiental como algo isolado da vida social, né? Ela é chamada a denunciar injustiças, expor injustiça quando comunidades são prejudicadas pela degradação, promover dignidade, apoiar ativamente ações que... Então, Estava no 2, promover. Promover dignidade, apoiando ações que melhoram a qualidade de vida, né, de cada indivíduo, né? Educar biblicamente, formando consciência cristã sobre responsabilidade social e ambiental, pautado dentro do que diz a palavra de Deus, né?
e agir localmente, com projetos comunitários, de cuidado ambiental e social. Isso daí também traz a responsabilidade que temos com o local onde nós estamos atuando, né? Isso faz toda a diferença, né? Sim. Traduzindo a ecologia social em praxis, né, ela se traduz em ações concretas, por exemplo, apoio à comunidade afetada por poluição, incentivo ao saneamento básico, redução de desperdício em contextos urbanos, projetos de reciclagem e educação ambiental nas igrejas, envolvimento com políticas públicas justas e amar o próximo inclui também lutar por condições dignas de vida, né? E é por isso que nós temos que chegar nesse equilíbrio teológico. A abordagem cristã, ela precisa evitar dois extremos novamente: reduzir o evangelho a ativismo social, como nós já falamos, e ignorar a necessidade concreta do próximo. A visão bíblica integra verdade e justiça, evangelho mais ação e a fé na prática. E como que a gente consegue concluir isso, Jorge? Então, para concluir, a crise ambiental revela não apenas um problema ecológico, mas uma profunda questão de justiça. Quando a degradação atinge os mais vulneráveis, ela se torna uma violação direta do mandamento do amor ao próximo. Assim, como mostra o slide, poluir não é apenas um erro técnico, é um pecado contra o próximo. Ignorar o sofrimento ambiental dos outros é falhar no amor cristão. A ecologia social nos chama a viver uma fé que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas de justiça, misericórdia e responsabilidade. E a reflexão desenvolvida ao longo desse podcast demonstrou que o cuidado com a criação não é um tema periférico, mas uma implicação direta da doutrina bíblica, da criação, da queda e da redenção. Diante disso, surge uma questão essencial: como essa teologia se manifesta na prática da igreja local? A resposta bíblica aponta para uma igreja que não apenas proclama verdades, mas encara essas verdades em sua vida comunitária e testemunho público. Portanto, a igreja é descrita nas Escrituras como uma antecipação do reino de Deus na terra. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essas metáforas revelam sal, preservação, influência moral, luz, revelação, direção e transformação. A igreja não existe isolada, ela influencia o mundo ao seu redor. No contexto ecológico e social, isso implica que a igreja deve ser um agente de preservação e restauração, refletindo os valores do reino. E o que você pensa sobre isso, Guilherme? E o testemunho cristão, ele integra tudo isso. Ele não se limita à proclamação verbal apenas do evangelho, mas ele implica a prática visível dessa fé. Por isso que em Tiago 2,17 está falando assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso estabelece que a fé verdadeira, ela produz ações concretas. O cuidado com o próximo e com toda a criação, ela é parte desse testemunho. E a incoerência entre o discurso e a prática compromete toda a missão da igreja. E a ecoteologia se torna prática quando a igreja vive aquilo que ensina. Então, não basta apenas falar, precisa viver de fato aquilo que ensina. E o que você pensa sobre isso, Jorge? Pois é, Guilherme, né? A igreja, como você disse, ela não pode ser só falar, né? Ela tem que realmente viver o que ela ensina. Então, ela serve como um modelo de mordomia, né? A igreja local deve funcionar como um laboratório visível da mordomia cristã, né? E isso inclui três aspectos, né? Administração responsável de recursos, que nós já falamos, né? Que é o uso consciente de água e energia, redução de desperdício em eventos, né? Uma educação bíblica, ensina sobre a criação, a queda e responsabilidade, formação de consciência ecológica cristã
baseado e pautado dentro da palavra de Deus, né, dentro da Bíblia, e a prática sustentável, né, incentivo aqueles 3 R's, né, que é direcionados. Práticas sustentáveis também, a igreja tem esse papel, né, incentivando e educando sobre os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, e projetos ambientais locais, né? A igreja não apenas deve ensinar isso, mas ela tem que realmente praticar e demonstrar através da prática, né? O Rodolfo, o que você acha sobre isso daí? Bom, Jorge, o que eu penso é que a atuação da igreja, ela deve alcançar além dos seus muros, tá? Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7, procurai a paz da cidade e orai por ela. Então, nós já temos aí onde procurar, né? O nosso derredor, como comunidade, nosso bairro, em especial nossa cidade, né? Esse texto revela que o povo de Deus deve buscar o bem-estar da sociedade, aplicando no contexto atual, apoio da comunidades vulneráveis afetadas por poluição. A igreja deve desenvolver projetos de conscientização ambiental, desenvolver parcerias com iniciativas locais, promover a qualidade de vida, né? A igreja é chamada a ser relevante no contexto em que ela está inserida. Como eu falei antes, na comunidade, no bairro, na cidade. Então, bom, isso aí. E isso acaba sendo uma missão, né, Rodolfo? É isso aí, Guilherme, eu concordo. E eu falo dessa missão integral porque ela é como se fosse um fundamento mesmo. A atuação da igreja nesse campo, ela se alinha com essa missão integral, que compreende o evangelho em sua totalidade. E qual que é essa totalidade? Espiritual, social, ética e também comunitária. Por isso que nós chegamos lá no texto de Mateus 28, 19 e 20, e Jesus fala, fazei discípulos. Fazer discípulos aqui inclui formar pessoas que vivem segundo os valores do reino, pessoas que demonstram responsabilidade com a criação e pessoas que amam o próximo de forma prática, não apenas falando, mas agindo mesmo. E quando nós chegamos nesse ponto, Rodolfo, o que acontece? Então, Guilherme, acontecem vários desafios, né? Os desafios da indiferença teológica, tratar o tema ambiental como irrelevante, o desafio de influência cultural, adotar padrões consumistas sem reflexão bíblica, acontece a falta de ensino, né? A ausência de informação sobre mordomia da criação. Superar esses desafios exige intencionalidade. Opa, corrigindo. Superar esses desafios exige intencionalidade pastoral e ensino bíblico sólido. Então, com isso, gente, a igreja local pode atuar de forma concreta, implementando práticas sustentáveis internas, como reduzir consumo, reutilizar e reciclar, promover o ensino bíblico sobre a criação, desenvolvendo projetos sociais e ambientais, engajando os jovens e as famílias, sendo um exemplo visível na comunidade. Pequenas ações locais podem gerar grande impacto coletivo. Bom, então eu acredito que nós conseguimos chegar a uma conclusão aqui, né? A igreja local é chamada a ser mais do que um espaço do culto. Ela deve ser um sinal visível do reino de Deus em todas as áreas da vida, incluindo o cuidado com a criação e o impacto social. Assim, teologia se torna prática, a fé se torna visível, o evangelho se torna encarnado. O verdadeiro testemunho cristão ocorre quando a igreja proclama a verdade, vive com coerência, serve ao próximo e cuida da criação. Dessa forma, ela revela ao mundo não apenas palavras sobre Deus, mas evidências concretas de sua ação transformadora. E nós chegamos ao final do nosso podcast e nós refletimos muito sobre essa verdade existencial. A criação, ela pertence a Deus e nós fomos chamados para administrá-la com muita responsabilidade, com equilíbrio e também com temor ao Senhor. Por isso que nós vimos o cuidado com a criação
não apenas como uma questão ambiental, mas também espiritual, ética e também social, fazendo parte da própria mordomia cristã. E fica para todos nós uma reflexão: como nós temos cuidado daquilo que Deus colocou em nossas mãos? Fica aqui também o nosso incentivo para que vocês continuem estudando esse tema, dialogando sobre ele em suas igrejas, famílias e também comunidades, porque cuidar da criação é também uma forma de glorificar a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês todos e que nós possamos viver cada vez mais fiel e responsáveis àquilo que Deus nos confiou. Não é isso, galera? Vocês É isso aí, possam galera. pedir. É isso aí. Muito obrigado. Foi um momento muito bom aí estar com vocês, conversando sobre a grandeza de Deus. É isso, galera. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Até o Até a próximo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.